A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 28º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 ao 30. Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 ao 30. Vai nos dizer assim: Ao retornar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levante falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo, que não há quem tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos e terras com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje 3 situações, 3 momentos. O primeiro, aquele diálogo com aquele homem rico com Jesus. O segundo, Jesus alertando sobre os perigos das riquezas. E no terceiro, falando sobre as recompensas prometidas aos discípulos. O Evangelho de hoje, Marcos, nos detalha algumas situações. A primeira é que Jesus ainda estava em caminho, estava retornando na sua jornada, que alguém correu e ajoelhou-se, ou seja, aquela pessoa reconhecia na figura de Jesus alguém que tinha autoridade. Então, aquele homem correu e ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era um homem que tinha uma vida de piedade, ele que queria alcançar o céu, a vida eterna, era um desidério bom, era um desejo bom. Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Só Deus é bom. E Jesus cita ali os mandamentos. É interessante que Jesus coloca os mandamentos que fazendo referência às pessoas. Não mates, não cometas adultério, não roubes. Ele não fez referência aos outros mandamentos, aos primeiros: amar a Deus sobre todas as coisas, porque para Jesus o amor de Deus se concretiza no próximo. Se nós temos a capacidade de amar o outro, consequentemente estaremos amando a Deus, porque nós somos a sua imagem e semelhança. E aí aquele homem, diante daquilo que Jesus lhe falou, ele disse: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ou seja, para aquela pessoa, para aquele homem, não bastava somente observar os mandamentos, ele queria algo mais. Ele queria algo maior. E Jesus, Marcos é detalhista. Então, Jesus, fitando os olhos nele, o amou e disse, ou seja, um olhar com simpatia, um olhar com compaixão, com atenção.
E Jesus declarou: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É Jesus convidando a segui-lo numa radicalidade de vida. E aquela pessoa ficou muito triste, porque ele não queria se desprender dos seus bens. E para seguir o Evangelho, para seguir Jesus, é preciso ter essa disponibilidade para ir ao encontro dele, para ser um seu discípulo. Mas é importante que nós entendamos uma coisa: Jesus nos chama a todos para servir, mas não a servir da mesma maneira. Essa pessoa, esse homem rico, Jesus chamou para que ele pudesse desprender de todos os seus bens, ou seja, estar totalmente disponível para segui-lo. Aqui Jesus exigiu uma total doação daquela pessoa para segui-lo. E ele ficou muito triste porque não queria se desprender, era muito apegado aos bens. E aí ficou muito triste, saiu triste. Pois, como o Evangelho vai dizer, pois era possuidor de muitos bens, ficava muito preso naquela vida material, não aceitou a radicalidade do Evangelho, de renunciar tudo e seguir Jesus. Ele era um homem piedoso, era um homem que tinha uma vida reta, uma vida de santidade, mas lhe faltou essa radicalidade, essa coragem de deixar tudo para seguir Jesus. E o Evangelho continua. Marcos é detalhista. Então Jesus, olhando em torno, disse aos seus discípulos. Quando fala no Evangelho de Marcos algum detalhe como esse, olhando em torno, quer dizer que Jesus vai falar um ensinamento novo. Significa isso, um ensinamento novo. Então, olhando em torno, disse aos seus discípulos: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas por que os discípulos ficavam admirados? Porque a riqueza e a prosperidade eram tidos nos livros sagrados, ou seja, nos livros sapienciais, como um sinal da bênção divina. E Jesus está fazendo aqui que eles percebam que a salvação não está nos bens materiais. A salvação ela é um dom de Deus. E nós precisamos nos desprender dessas coisas materiais para seguir Jesus. Jesus, porém, continuou: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E aí depois vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então os discípulos ficaram espantados e diziam uns aos outros. Marcos relata a reação dos discípulos diante da palavra de Jesus. Então, quem pode ser salvo se é impossível entrar no reino de Deus? Se é difícil entrar no reino de Deus, quem é que pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Ou seja, nós não iremos nos salvar com as nossas forças, é impossível, mas é com a graça de Deus, é dom de Deus, é Ele que nos salva, é Ele que nos capacita e é Ele que nos manda o Espírito para que possamos viver com Ele, com os irmãos e assim herdar a vida eterna. E aí, no último momento do texto, no Evangelho de hoje, Jesus fala dessa recompensa. Aí aparece a figura de Pedro, representando ali, falando em nome dos 12. Pedro começou a dizer: mestre, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aqui há um paralelo entre o homem rico que não seguiu Jesus por medo, por não querer se desprender dos seus bens, e aqui tem a figura dos discípulos, Pedro dizendo: olha, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixaram tudo. Essas duas figuras, o homem rico que não seguiu Jesus porque ficou preso nos seus bens, teve medo, e os discípulos que deixaram tudo para seguir. Mas também os discípulos ficaram com dúvida. Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem
tenha deixado casa, irmãos, irmãs, família, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo. Casa, irmãos, irmãs, ou seja, a família, a nossa família sanguínea, nós deixemos de lado para seguir aquilo que Jesus vai nos ofertar. Mas nós iremos receber muito mais, 100 vezes mais. Iremos conhecer pessoas incríveis, iremos estar em locais incríveis, conhecer novas realidades, novas culturas. Jesus nos declara essa herança. Neste tempo, receberão muitas outras coisas, mas com perseguições. Com perseguições. Serão perseguidos por anunciar esse evangelho, serão perseguidos por proclamar a boa nova, serão perseguidos por proclamar a justiça, por estar do lado daqueles que precisam, por denunciar as injustiças, serão perseguidos por serem propagadores da paz. E Jesus continua: e no mundo futuro herdarão a vida eterna. É o tema daquilo que aquele jovem queria, herdar a vida eterna, queria ser perfeito, herdar a vida eterna. E Jesus nos diz no Evangelho de hoje: para herdar a vida eterna é preciso ter coragem para segui-lo com disponibilidade. Disponibilidade. Estar diante da missão de forma completa, para que possamos ser de fato os verdadeiros discípulos de Jesus. E aí o Evangelho nos comunica isso, essas situações. A figura daquele homem que se aproximou de Jesus, correu e ajoelhou-se diante de Jesus. E Jesus o chama para seguir, mas ele não tem coragem de deixar tudo e seguir. E no finalzinho do Evangelho aparece a figura dos discípulos que deixaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus nos promete uma recompensa. Receberão nesta terra 100 vezes mais, mas com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Por isso peçamos que o Espírito Santo possa nos iluminar a cada dia, e assim possamos ser de fato esses evangelizadores, para que possamos anunciar essa palavra que é fonte de vida. Como vai dizer a segunda leitura de hoje, a palavra é viva. A palavra ela é viva. Por isso peçamos o Espírito, para que o Espírito nos capacite, nos fortaleça, para que possamos dar bom exemplo naquilo que o Senhor nos chamou para servir. Peçamos também a poderosa intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, hoje em Belém do Pará, o Círio de Nazaré. Peçamos a proteção da nossa querida Mãe, que ela possa interceder por nós, e que de fato possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana e um feliz Círio!